Graças e paz, irmãos, bom dia, bom estar com vocês e prazer estar recebendo aqui pela primeira vez, né? A gente plantou a igreja em Botafogo e a gente nunca pôde receber a ARC, né? O Café da ARC, porque a gente é uma igreja móvel e uma das sugestões da ARC é que comece móvel, é para que a gente consiga estabelecer uma temperatura da igreja quantitativamente, financeiramente. Então, quando você tem uma igreja móvel, você vai numa escola, num CIEP ou num hotel, muitas pessoas já fazem isso, né? É para até quem é você como igreja hoje, para que você consiga alugar um espaço. Então, não é errado também você começar logo num espaço, num lugar fixo, permanente. Mas para a gente está dando certo em Botafogo, porque o metro quadrado lá é bem caro. E só para explicar um pouco para vocês, a gente plantou essa igreja, esse campus aqui, porque Deus não permitiu algumas portas se abrirem em Botafogo. A gente está crescendo em Botafogo, estava indo tudo muito bem, mas a partir do primeiro ano de igreja a gente começou a procurar alguns lugares lá e a gente teve algumas resistências. A gente encontrou, ou era muito caro, fora da nossa realidade financeira, ou era muito pequeno, né, que cabia no nosso bolso, mas era muito pequeno. Ou quando a gente encontrou um lugar bom, o proprietário não queria que fosse igreja. Lá na Zona Sul tem isso também. As pessoas não estão tão animadas, entusiasmadas em alugar espaços para igrejas. E no final do ano de 22, a gente reuniu com a liderança e falou assim, vamos orar e pedir a Deus para abrir uma porta aí, porque eu acho que a gente tentou bastante. Eu acho que a gente conversou com umas 15 a 20 lugares, imóveis, e nada se abriu. E aí, em menos de 2 meses, uma oportunidade, assim como a gente orou naquela reunião, surgiu. Então, de uma conexão, de um amigo que conhecia esse espaço, e a gente começou a colocar isso diante de Deus, porque a gente não queria plantar um segundo campus, e a gente falou muito com o Botafogo. Olha só que legal, a ARC, pessoal, eu já participei de muito network de igrejas, né? Assim, cafés da manhã, assim, todo mundo já fez isso. Eu acho que o diferencial da ARC é que ela tem um empurrão técnico que nenhum outro lugar tem, né? Então, assim, a gente conseguiu ser bem sucedido porque a gente sofreu esse empurrão, um bom empurrão, porque ajuda muito. E foi bem legal porque quando a gente começou a ver esse espaço aqui, a gente começou a falar com o pessoal de Botafogo, olha, a gente só existe porque uma igreja em Colorado, a ARC de Colorado, investiu em oração, em recurso, financeiramente para que a gente existisse em Botafogo. Então a gente está num teatro, desde o dia 1 a gente está nesse teatro, que não é um dos lugares mais baratos para se estar. Então a gente só conseguiu estar porque a gente teve uma injeção financeira. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito porque bons resultados são alcançados porque a gente foi bem ajudado. Isso é bem legal, né? A gente não vai se orgulhar de algo que não é, né? Foi o Senhor. Foi o Senhor, a gente jejuou e orou. Claro que a gente jejuou e orou, mas foram pessoas que ajudaram a gente a chegar onde chegamos, né? E quando a gente começou a orar sobre a freguesia, a gente falou para Botafogo que a gente ia reproduzir na freguesia o que fizeram com a gente. Então é muito legal porque nós conseguimos plantar esse campus porque o campus de Botafogo investiu financeiramente, orou, mandou e participou. E eu acho que isso que é legal aqui na ARC é que a gente, a RES, é a igreja número 1 da ARC no Brasil, mas é nosso coração ajudar financeiramente a próxima igreja. Mesmo que não seja a RES, isso é muita visão do reino. E até mesmo ajudar, se possível, com recursos humanos também. Que isso é um contra-choque do Brasil, o choque cultural brasileiro. Agora, você, pastor, você já falou para a sua igreja que a gente acredita na lei da semeadura, sim ou não? Irmãos, da mesma forma que a lei da semeadura se aplica nas nossas finanças, se aplica com pessoas, sabia? É muito fácil a gente falar isso no segmento financeiro, mas isso se aplica também com pessoas. Eu vi o pastor Jonathan em Colorado, do púlpito, ajudando um plantador
a plantar uma igreja num bairro perto da nossa igreja lá, e ele falou assim, olha, quem sentir no coração, isso é chocante, mas quem sentir no coração, que a gente acredita que a gente está discipulando a igreja a ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente tem homens e mulheres ali que estão discernindo a voz do Espírito Santo, mas ele falou do púlpito. Quem acredita que vocês estão ouvindo do Espírito Santo para ajudar esses plantadores a irem ajudar esses plantadores, a gente quer abençoar vocês também. Nessa leva, foram mais de 120 pessoas. E eu falei com o Jonathan, como é que você fez isso? Você é doido. Porque foram pessoas maduras espiritualmente, pessoas generosas que davam dinheiro. Como é que você... E ele falou sobre isso. Ele falou, cara, isso é choque cultural. Eu queria falar um pouquinho sobre cultura e como é importante a gente ser líder, intencional em estabelecer cultura na igreja. Eu acho que a igreja no Brasil, que tem muito que ensinar, também, óbvio, nós temos muito que aprender sobre a intencionalidade de estabelecimento de cultura. E cultura é tudo aquilo que a gente sente, ambiente, linguagem, comportamento, não é acima da doutrina, porque essa com certeza é a mais importante. E ele falou o seguinte, cara, assim como a gente oferta dinheiro, a gente sabe que Deus vai nos prosperar, vai nos abençoar, da mesma forma com pessoas. E dito e feito, a igreja não deixou de crescer, Deus acrescentou mais pessoas, porque a gente está investindo no reino. Então eu sei que a gente não é a primeira e última igreja Ark no Brasil, a gente está fazendo uma história. E é muito fácil a gente aplaudir livro que já foi escrito, documentário que já foi publicado, mas nós estamos fazendo uma história de pioneirar o início de uma série de plantações de igrejas no Brasil. E é muito legal fazer parte desse início. De novo, é fácil aplaudir o que já está constituído. O que a gente está desafiando os irmãos aqui é crer, aplaudir naquilo que a gente ainda não vê. E eu tenho certeza que assim como a América do Norte já plantaram mais de 1000 igrejas, nós também vamos plantar mais de 1000 igrejas no Brasil, igrejas sadias, bíblicas, que estão honrando o Espírito Santo e estão mudando vidas. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, a gente está aqui porque a gente foi muito ajudado, a gente está aqui... inaugurou esse campus aqui novembro 26 a gente inaugurou, mas 26 de janeiro foi a nossa primeira visita. Então assim, não foi de uma hora para outra, foi muita oração, foi muito trabalho, foi muito planejamento, mas glória a Deus, tem sido bênção. A gente tem visto que... eu falei com o pessoal do Botafogo, a gente não está querendo plantar a freguesia porque a gente não tem nada para fazer. A gente está querendo plantar a freguesia porque a gente está tentando ouvir Deus. E ouvir Deus quase sempre é desconfortável. Chamado e conforto não andam de mãos dadas. Então a gente estava muito bem com 2 cultos em Botafogo, estava indo bem, a igreja está crescendo, mas o chamado ele inquieta. E foi legal porque a igreja acreditou nisso. De alguma forma, algumas pessoas ficaram, mas está tudo bem, por que a gente precisa? E eu tenho certeza que a gente já em 2 meses de igreja aqui, nós já estamos vendo a mão do Senhor nesse lugar. Então nós fomos ajudados, né? Eu tenho homens que nos ajudam, como eu falei, eu conversava com o pastor Felipe, sempre pedindo ajuda, opinião, um pastor de Colorado, o pastor Jonathan, pedindo opinião, pedindo ajuda, os irmãos da Ark, o meu pai, que é pastor de uma igreja em Marechal Hermes, sempre falando com o meu pai, pedindo a opinião dele, pedindo a ajuda dele. Inclusive o meu pai não está aqui, que ele está com Covid. Né? Covid agora virou gripe, é só uma gripe, mas ele não pode estar aqui. Mas é importante que a gente reconheça por que nós estamos aqui. E nós precisamos entender que é o favor de Deus. É o favor de Deus. Eu queria falar com vocês rapidamente sobre 3 ecossistemas de uma igreja sadia. Isso daqui é algo que a Ark fala muito. Se você puder anotar sobre isso, foi algo que a gente está em construção. A gente gastou cerca de 300 mil reais, 350 mil reais para fazer isso aqui. Muitas das nossas dívidas de pagamentos estão sendo parcelados. A igreja de Botafogo, a gente fez uma campanha de 2 meses para ajudar. A parte de trás aqui ainda precisa de obras, a parte de trás do Kids ainda é momentânea, então nós ainda estamos em construção, mas é importante destacar que da mesma forma o ecossistema da nossa igreja também está sempre em construção. É muito legal, você vem aqui, tudo lindo, maravilhoso, a mídia social, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tem problemas nos bastidores, desafios emocionais, individuais, relacionais, porque a igreja é isso.
E esses 3 ecossistemas é algo que eu estou tentando aplicar com a nossa liderança, tenho falado com eles e também estamos tentando melhorar muito. E eu falaria que o primeiro, mais básico, é a doutrina, a eclesiologia, o espiritual. Então, precisamos ser, isso é o nosso papel, que é pastor líder. Pastor líder, principalmente, é o nosso papel de certificar que a nossa igreja está tendo esses 3 ecossistemas voando. Se você sair daqui dessa manhã hoje, bem acreditando nisso aqui, eu acho que a gente pode romper ainda mais. Bem, primeiro é o espiritual, nós precisamos ser uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja vibrante, e aí a gente está batendo numa tecla. A igreja arque de sistemas parece que está sendo antagônica ao mover do Espírito. A gente, olha isso aqui, começamos um café às 9 da manhã, eu era para começar a falar 10h37, são 10h45, ou seja, está tudo em ordem. Nós estamos honrando a cada um de vocês. Fazer tudo com ordem e excelência honra os irmãos e honra o Espírito Santo. E quem falou que o Espírito Santo só atua se tiver 3 horas de culto? Então tem algumas dinâmicas que a gente acreditou, algumas mentalidades que a gente acreditou e estigmatizou. O mover do Espírito é quando as coisas saem do controle. Eu posso te dizer nessa manhã que se o Senhor quiser fazer com que saia do controle, amém. Que sejamos uma igreja que saia do controle, não tenha hora para acabar, tudo bem. Mas eu acredito que quando nós fazemos com ordem, programado, com excelência, horário, nós respeitamos, honramos pessoas, nós também estamos honrando o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de 34 minutos e meio de louvor para começar a fluir. O Espírito Santo já começa a fluir quando as pessoas estão estacionando o carro no estacionamento. O Espírito Santo que a gente crê já está ministrando no coração quando aquela voluntária, a tua equipe está ali na porta de entrada, fala assim, seja bem-vindo à igreja, com um sorriso nos lábios. Gente, o Espírito Santo já está ministrando. Afinal de contas, parece que a gente saiu de um extremo de religiosidade, que era tudo muito seco, muito frio, e forçamos um pouco a barra parece que o culto só foi bom quando, caramba, perdeu o controle, caramba, fluiu, não. Então, o espiritual, eu queria só falar, por que eu estou falando sobre isso? Porque o espiritual vai muito além do estereótipo. Tem muita igreja que, talvez muito líder que fala em línguas no púlpito, que fez 4 horas de culto, mas está com falha moral, está traindo a esposa, ou está tratando mal os seus voluntários. Então, assim, é fácil a gente estigmatizar o que é uma igreja espiritual de forma superficial. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma igreja com um ecossistema espiritual sadio é uma igreja bíblica, cristocêntrica, que ama o Senhor com toda a sua força, que entende o porquê que nós estamos fazendo, estamos alicerçados na missão, é vibrante na presença de Deus, no mover de oração e intencional em proclamar o Evangelho aos perdidos. Amém? Segundo ecossistema é o sistema, a estrutura do culto. Por que a gente faz o culto como a gente faz? As estratégias, os próximos passos para os novos convertidos. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem. Se nós estamos tendo uma igreja sistematicamente excelente, o que fundamenta a igreja, irmãos, é o Espírito Santo. A igreja em Atos só começou porque o Espírito Santo veio sobre os irmãos. Não é porque eles estavam jejuando, orando, sistematizados ali naquele lugar. A igreja nasce porque o Senhor libera o seu poder. Isso é fato. Alguém duvida disso? Não. Mas isso não inopera a gente em ser intencional com os sistemas. A estrutura do culto, nós somos claros para os novos convertidos, quais são os próximos passos deles? Nós somos claros para desenvolvimento de liderança, quais são os passos para que líderes comecem a ser desenvolvidos? Terceiro, o ecossistema, que eu falei um pouco aqui, é a cultura. A gente como líder precisa ser muito intencional em cultura. E a nossa equipe precisa celebrar nossa cultura, proteger nossa cultura. Isso é muito importante porque às vezes nós somos doutrinariamente corretos, teologicamente íntegros, mas a nossa cultura é tóxica. Quantas igrejas são espiritualmente intensas, jejuam, oram, fazem teologia, mas falam mal de pessoas por trás. Tem um pilar, eu falaria uma coisa para vocês, comece a pregar pilares culturais da igreja. Por exemplo, nós falamos bem de pessoas por trás delas. Se vamos confrontar, confrontamos em privado e honramos em público. São pilares culturais. Pilares culturais que estão ligados com a doutrina. Mas eu já vi, não sei se você... Muitas igrejas
firmes espiritualmente, com aquela expressão espiritual, mas às vezes tóxicas relacionalmente. Cultura cura isso. Cultura cura isso. Então, eu estudaria muito sobre cultura e indicaria um dos autores que fala muito sobre cultura, Craig Groeschel, que é o pastor da Life Church, uma das maiores igrejas norte-americanas, e ele fala o seguinte, eu queria também te dar esse papo, também mudou muito a minha liderança. 2 tumores na liderança. E ele fala sobre cultura. A cultura do líder centralizador e do líder que não é claro. Centralização e clareza. Ele diz o seguinte, que quando você é claro na visão, mas você centraliza tudo em você, todo mundo está fazendo conforme tem que ser feito, mas você não desenvolve líder, você fica sobrecarregado. E o contrário, quando você não é centralizador, você descentraliza, mas você não é claro na visão, vira uma bagunça. Porque líderes começam a se formar com autonomia, com autoridade, mas cada um faz como quer. Então, uma das características da nossa liderança sadia é que a gente precisa ser claro onde a gente quer chegar, a nossa equipe precisa celebrar e proteger isso, mas também a gente não pode ser centralizador. Porque além da gente ficar sobrecarregado, a gente não vai desenvolver pessoas. E você vai ver. Quando você colocar pessoas para fazer o que você poderia fazer, ela não vai fazer tão bem quanto você faz. Isso vai ser difícil, mas é assim que a gente desenvolve. Eu acho esse direcionamento muito interessante. Então a gente não pode ser uma liderança centralizadora e nem uma liderança que não é clara. Então às vezes ser uma igreja que quer fazer tudo vai ser um problema, porque a gente não faz nada bem. Então nós temos 4 pilares na RES. Nós existimos para fazer com que pessoas conheçam Deus, encontrem liberdade, descubram propósito e façam diferença. Cada pilar tem um sistema. Quando alguém vem falar de uma ideia nova para mim, eu faço o seguinte, nós estamos fazendo esses 4 sistemas muito bem. Esses 4 sistemas, quais são os sistemas? Os nossos cultos duram 1h30 por volta disso. O nosso culto é a rainha do nosso xadrez, é muito bem feito, precisa ser muito bem feito, precisamos melhorar cada vez mais. Os nossos cultos estão muito bem feitos, nós estamos sendo intencionais, os nossos grupos de crescimento, estamos discipulando pessoas durante a semana, nós estamos comunicando o evangelho para quem é de fora. Terceiro, a nossa trilha, engajamento de novos membros. A nossa trilha é bem feita? A nossa trilha é clara para quem não conhece o evangelho? Porque a gente, como pastor, a gente acha que todo mundo que está vindo é gente que já fez teologia ou já veio de outra igreja. Irmãos, o que a gente mais tem em Botafogo é a galera enraizada no catolicismo, não praticante, a maioria, não praticante, que ainda termina o culto assim. Cara, a gente precisa ser uma igreja que coloque o chocolate na prateleira de baixo e comunique o básico, mesmo que para a gente seja difícil. E isso fala muito sobre a nossa intencionalidade. E o quarto, as nossas equipes estão sendo funcionais, estão sendo alegres, estão servindo com excelência. Então não me venha falar de um 5º sistema se os 4 sistemas que a gente precisa fluir como igreja não estão sendo operados com excelência e também com uma cultura que a gente concorda. Faz sentido, pessoal? Então, o que importa é a presença de Deus. Groeschel fala sobre isso. O que importa é a presença de Deus. Qual o problema só isso importar para a igreja? É que a gente é espiritual, mas a gente não é intencional com a excelência nos sistemas e na cultura. E a gente vai acabar negligenciando pessoas. O que, já agora, é a função nossa como pastor. Cuidar de pessoas, tocar em pessoas, é a forma que a gente toca em Deus. Amém, irmãos? Vocês estão juntos aqui? Então, muitas vezes essa espiritualidade ela mascara a falta de excelência na preparação, né? Por exemplo, eu vou pregar o que o Espírito Santo me falar. O Espírito Santo pode mudar a tua pregação? Pode, mas o Espírito Santo que fala com você aos 48 do segundo tempo, antes do culto, é o Espírito Santo que também pode falar com você quarta-feira, 4 dias antes do culto. Então, existem algumas tradições que parecem espiritualidade, mas na verdade é preguiça e é mal feito. Na verdade é mal feito. Agora, vocês estão entendendo essa minha mensagem aqui como uma proatividade a engessar a igreja? Não tem nada a ver. Como eu falei, não é essa a nossa intenção. Se somos uma igreja que prioriza sistemas, mas não prestamos atenção na doutrina, no espiritual e nem na cultura, nós temos organização, mas nós não teremos a unção.
Cara, o que diferencia a igreja do McDonald's, de qualquer outra igreja, de outra loja, é a unção do Senhor, gente. Isso é óbvio, isso é o mais importante. Sistemas e estratégias não são suficientes. Se somos uma igreja com uma cultura sadia, agora vamos lá, cultura sadia, mas a gente não prioriza o espiritual e os sistemas, nós iremos ter um clube social. E isso é a igreja, está acontecendo muito, galera, está acontecendo muito. Porque tem um cenário que é o mais perigoso, a gente vem de extremos. A gente é muito espiritual, sistema, horrível, cultura, tóxica, mas a gente é muito espiritual, culto de 4 horas, a gente faz muita atividade, sistema, horrível, cultura, tóxica, mas a gente é muito espiritual. Agora a gente está migrando para um outro extremo, tão perigoso quanto o pior. Espiritual, horrível, índole, caráter, horrível, não importa. O que importa? Sistemas claros, estética, painel de LED, a roupa que a gente prega é legal, a nossa mídia social é boa, a nossa cultura é boa. O que vai acontecer? A gente está criando um clube social. A igreja é legal, é cool, todo mundo posta sobre, mas a gente não anda em unção. E esse é o pior cenário, e não é esse cenário que a ARC prega. Então, eu quero fazer algumas perguntas para a gente caminhar para o final, sobre as suas... Pensa no seu sistema, quais são os sistemas da sua igreja, e eu quero fazer algumas perguntas bem simples. A nossa igreja é fácil de compreensão para quem está chegando? Os próximos passos de engajamento são feitos com clareza, que qualquer membro de equipe pode esclarecer? Você tem delegado e sido claro onde você quer chegar como igreja? Melhor ter pouco sistema com excelência do que muita informação poluída. Vou dar uma dica aqui, básica, rede social. Posta uma foto, não precisa botar na foto o nome do preletor, o endereço, o tema do congresso, as chamas de fogo, é muita informação, quanto menos, melhor. Isso às vezes se aplica ao nosso sistema, faz menos, mas faz muito bem, do que querer fazer muito, mediocramente, amém? Cultura, a nossa igreja está modelando cultura? A tua equipe modela a cultura? A gente está propiciando um ambiente que as pessoas gostam de estar presente? Eu estou priorizando os líderes e desenvolvendo? Tem um pilar cultural na RES. Você é mais importante do que o que você faz. Isso é um pilar cultural. Os meus líderes, a nosso time de líderes, tem que reproduzir isso, tem que viver isso. Outro pilar cultural, nós escolhemos a alegria. Nós escolhemos a alegria. Se não estamos escolhendo a alegria, a gente não serve. Porque a alegria não é circunstancial. Começa a falar sobre isso nas suas pregações, porque linguagem modela a cultura e comportamento demonstra a cultura. Gente, estão todo mundo comigo aqui? Amém? A nossa linguagem está modelando o que estamos celebrando e protegendo. O que você tolera está fazendo parte da cultura? E o espiritual, que é o mais importante, estamos priorizando a nossa intimidade com Deus, inspirando a igreja local a crescer na sua relação com o Espírito Santo. Eu estou perdoando quem me abandonou e traiu? A gente está pregando uma reconciliação, mas a gente está sendo reconciliado. Eu tenho um lugar e pessoas de confiança que eu posso confessar as minhas falhas e lutas. E para finalizar, eu estou sendo ministrado. Eu queria falar algo que recentemente, vocês, talvez alguns aqui não sabem, mas a gente ficou muito triste com um caso que aconteceu na Kansas City, na IHOP, que foi um lugar que eu fiquei 6 meses, um lugar que marcou a minha vida, e essa falha que aconteceu, falha moral do Mike Bickle, um homem que fundou um dos ministérios que foi referência para muitas nações. E um dos líderes que é amigo meu, ele falou assim: Samuel, a IHOP, ela prega uma teologia de intimidade com o Espírito Santo, escatologia como ninguém, mas eles não pregam mesa e vulnerabilidade. A ARC tem uma ferramenta de vulnerabilidade que vai proteger a gente de escândalo moral. Eu queria só finalizar, eu sei que eu já estou passando num momento, mas eu não vou deixar de ler essa passagem com você. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Vamos repetir juntos, irmãos, se você puder olhar para o telão aqui, vamos lá. Que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês se lembram quando Jesus foi para o Getsemane, ele chamou amigos para orar com ele, sim ou não?
no momento mais difícil de Jesus, ele pediu ajuda. No momento físico mais difícil de Jesus, a Bíblia fala que os guardas impeliram Simão, o sirineu, para carregar a cruz de Jesus. Sim ou não? Ele fisicamente não conseguia mais carregar. Você sabe que no grego, a palavra Simão significa ouvinte. E isso tem muito a ver com o que a Arque prega como pilar cultural. A Arque não quer dar dinheiro para plantador. A Arque quer dar uma mesa relacional que cure pessoas no ministério. Porque se tem um empreendimento mais desafiador que igreja, eu não conheço. Porque nós estamos falando sobre uma carga emocional, financeira e espiritual absurda. E a gente aprendeu a fazer isso sozinho. Isso é totalmente antagônico com o que o próprio Jesus fez. Se a gente fizer isso sozinho, a gente vai morrer na praia. O próprio Jesus precisou de ouvinte, precisou de pessoas. Então eu quero só finalizar dizendo que pessoas são a luz que a carta de João está falando. Cuidado para que a gente não exerça a cultura de vulnerabilidade, porque a gente vai estourar. Emocionalmente a gente vai estourar, ou até nosso pecado vai começar a sair à tona. E a igreja está com muitos escândalos morais, e não é porque as pessoas deveriam ser santas e perfeitas, é porque falta vulnerabilidade. Falta um lugar de confissão que a gente possa olhar e falar assim, cara, eu estou precisando de ajuda nessa área, eu estou precisando de oração nessa área, eu estou com luta no meu casamento. E o que a Arque também me ensinou muito é que a melhor presente que eu posso dar para a minha igreja local como líder é ser um melhor esposo, um melhor pai, ter uma família boa, a gente está vivendo bem em família, essa é a melhor forma de presentear a minha igreja local. Então cuidado com essa cultura latino-americana que a gente nasceu nela, que a gente não tem descanso, tem que descansar. A gente tem que descansar fisicamente, emocionalmente, e a gente tem que ter um lugar de mesa para confessar as nossas culpas uns aos outros, porque assim nós seremos curados. Cuidado, vamos convidar luz, vamos convidar mesa, vamos convidar pessoas que a gente pode confiar e não fazer o ministério sozinho. Se você puder, feche seus olhos, eu só quero orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua presença santa e poderosa e doce nesse lugar. Ajuda-nos nessa empreitada, que cada homem, cada mulher saia desse lugar aqui, sabendo que nós não estamos sós, que até o Senhor precisou de ajuda, até o Senhor sendo Deus, o Senhor quis andar com amigos, o Senhor quis andar com amigos que te ajudassem no momento físico e emocional de dificuldade. Ajuda a gente a ter um espírito de sabedoria e revelação, que a gente não se sinta só nessa jornada. Senhor, eu quero ministrar agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, um encorajamento sobrenatural a cada um de nós, que a gente saia daqui revitalizado, animado, a crer e acreditar que o 2024 será um dos melhores anos da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, do nosso ministério. Nós oramos, Senhor, para que a gente seja vulnerável, não porque a gente não tem nada para fazer, mas porque a vulnerabilidade traz cura, restauração e santificação. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém.